Gostaria de lembrar que na tradição do povo judeu, do povo rabino, existem no entendimento dos textos bíblicos e dos textos sagrados uma ideia de que você deve ler os textos e compreender as verdades espirituais por 4 níveis. 4 níveis dos mais importantes. O primeiro nível é o nível linguístico. Em que língua foi escrito? Quando você pega, por exemplo, a Bíblia, você tem uma ideia da língua, que houve uma tradução para o português. Se você pega as obras de Kardec, está lá. Você sabe que ali está no português, mas que foi escrito originalmente em francês. Tem gente que até faz estudo para comparar o original em francês. Essa é a parte linguística, a parte do texto, literal. O segundo item é o item do nível histórico. O entendimento da época em que foi escrito, a sociedade, a cultura, porque a gente tem uma ideia de como isso surgiu, esse ensinamento surgiu naquele momento. A gente capta o espírito da época para a gente conseguir entender melhor. O terceiro nível é um nível que é chamado de nível contextual. O contextual vai além da história da época, mas vai a respeito de em que momento isso foi escrito. Jesus falou isso em que contexto? Antes dele ter falado isso, ele falou o que antes? Entender o contexto em que essas coisas eram discutidas faz a gente aprofundar mais. E o quarto e último nível é o chamado nível espiritual, que praticamente transcende qualquer letra. É aquilo que eu consigo deduzir simbólica, metaforicamente e às vezes imageticamente do texto, daquilo que nos é dado. Mas por que eu estou contando isso? Porque há um conto judaico que diz o seguinte: quando você pega a Bíblia, você tem um texto bíblico do Gênesis, o alfabeto judeu, as letras são equivalentes ao nosso alfabeto, tem letras correspondentes ao nosso alfabeto. Aí você tem o Aleph, que é o equivalente ao A. Você tem o Beit, que é o B, e assim por diante. E aí, surgiu um rabino que fez uma pergunta que nenhum de nós, usando o idioma português, ia pensar nisso. Ele pensou o seguinte: o texto bíblico, a Bíblia, no primeiro livro, Gênesis, começa no princípio, e no princípio é Bereshit, com B, com Beit. E aí esse rabino, que falava o idioma, o aramaico e o hebraico, disse assim: vem cá, se a Bíblia é o alfabeto divino, por que ela não começa com A? Ela começa com B. É uma coisa que eu nunca ia pensar num negócio desse. E acreditem, parece piada, mas houve debate, houve discussão, até que alguém conseguiu solucionar o problema. Um rabino concluiu com a seguinte afirmação: a Bíblia começa com a segunda letra, o alfabeto divino começa com a segunda letra, porque a primeira letra está no coração daquele que lê.